E a gente vai falar também agora sobre um assunto que foi muito pedido nas nossas redes sociais. Nos últimos dias, nós vimos falando abertamente sobre tantos casos de maus tratos a animais e também de abusos contra esses seres indefesos. Nós tivemos o caso do cachorro-orelha, que ontem, inclusive, foram exibidos mais detalhes ainda no Fantástico, na edição de ontem à noite. E hoje nós trouxemos a Maitê Brasileiro. Ela é advogada e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão do funcionamento das leis para a proteção desses animais que, olha, são pets, mas fazem parte da família também. Maitê, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. A Maitê é linda, 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 é uma advogada sensacional, atua aqui na capital do Piauí e eu gostaria, Maitê, de saber quais realmente são os direitos dos animais, como a nossa legislação atual pune, por exemplo, casos de maus tratos contra animais. O crime de maus tratos está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Até 2020, para qualquer pessoa que cometesse qualquer ato de crueldade contra animais, a pena era de até 1 ano. Quando a gente vai parar para analisar o processo penal, você verifica que 1 ano não faz com que a pessoa seja sequer presa mesmo, né? Em 2020, a gente teve uma alteração na lei e a pena para quem atinge cães e gatos de forma negativa, praticando o crime de maus tratos, ela passa a ser de 2 anos a 5 anos. Quando esse crime de maus tratos resulta na morte do animal, essa pena ainda pode ser aumentada. Eu gostaria também de entender, Maitê, como funciona na prática essa penalização. Existem muitos casos em que chega-se realmente ao veredicto de que houve maus tratos contra esse animal, como, por exemplo, o cachorro-orelha, que a gente está acompanhando os trâmites, está acompanhando novos desdobramentos. Por que essas penas, mesmo quando a conclusão é que houveram maus tratos, elas ainda, parece que na prática, não são aplicadas? Porque a gente vai para a seara do direito penal mesmo, né? Que há cerca de uma pena de até X anos, a pessoa pode responder em liberdade. Por mais que a pena seja de detenção, como é no caso de crimes de maus tratos contra animais, cães e gatos especificamente, quando a pessoa tem o réu primário, essa pena pode ser reduzida, então acaba que fica uma pena branda e a pessoa consegue responder em liberdade. Essa pena mais branda, Maitê, você, na sua visão de advogada, de pessoa que está buscando justiça, que busca o cumprimento da lei, essa pena mais branda, qual para ti é o impacto na conscientização das pessoas? Infelizmente, um impacto totalmente negativo. Quando você verifica que a pena para uma pessoa que comete o ato de tortura contra 1, 2, 3 animais é tão branda, você abre espaço para que outras pessoas façam também e pensem, não, o máximo que vai acontecer comigo é uma exposição momentânea e depois as pessoas vão esquecer. No caso do cachorro-orelha, eu sempre falo, quando a gente vai conversar sobre isso, poderia ser o orelha, como foi, mas pode ser também aquele cão que está na esquina da sua casa. Porque os cães comunitários, eles fazem parte hoje da sociedade. Todo lugar tem um cãozinho que fica ali na porta, que a gente alimenta, que a gente cuida. E esse animal, ele precisa de bons tratos, ele precisa de cuidado, assim como os animais que a gente tem nas nossas casas. Quando a gente permite que alguém maltrate um animal, faça essa crueldade e ache que vai ficar impune, a gente está fomentando para que essa pessoa no futuro também cometa crimes mais graves. Porque se ela cometer um crime hoje e não foi punida, a sensação que dá é, eu posso fazer de novo, e de novo, e de novo. E a teoria do elo trata justamente sobre isso. O mal, ele não começa grande. O mal, ele começa pequeno. A gente nunca tenta fazer o ápice na primeira vez. A gente vai fazendo aos poucos. E com os criminosos é desse mesmo jeito. O FBI, inclusive, tem um estudo que eles pegaram serial killers, né, ali de uma determinada área, e eles foram estudar o histórico, como um serial killer começa. Ele começa matando uma pessoa e eles descobriram que mais de 80% dos casos são iniciados com maus tratos contra animais. Eles testam ali o nível da dor que o animal sente, como uma pessoa que tem
um traço sociopata, psicopata, não consegue ter sentimentos, não consegue sentir empatia, ele busca saber como um outro ser vivo se sente sofrendo a crueldade mesmo. Eu estou chocada, Maitê, com esse dado que você trouxe de uma maneira sensacional, porque isso é muito real. Eu já tinha, de fato, ouvido falar sobre esse assunto, mas quando você traz para a nossa realidade de sociedade, de vida real mesmo, você percebe que isso que é retratado, por exemplo, nas séries que viralizam por aí, é parte da vida real mesmo. A gente, quando traz, por exemplo, para a prática da coisa, a gente, ser humano, começa a compreender. Porque quando você maltrata um animal, que você vê um animal agonizando, que você não consegue ter essa empatia, por que não, então, testar isso na humanidade também? Se você não consegue ter empatia por um animal, muito provavelmente você não tem empatia pelo seu irmão, pelo seu amigo, pela pessoa que está ali trabalhando com você diariamente. Já eu poderia dizer, um prelúdio do que futuramente pode acontecer com a atitude desses agressores. Para você, Maitê, também, como essa profissional da advocacia, você entende essas penas, mesmo que elas não sejam aplicadas ali na prática, como sendo pelo menos ali uma parte que possa ter um efeito futuro, um impacto de diminuir, por exemplo, a violência desses agressores na sociedade? Com certeza. O primeiro passo, na verdade, já foi dado, porque a gente saiu de uma pena de até 1 ano e ela está em até 5 anos. A gente teve o caso também que repercutiu muito do cavalo que teve as 4 patas. Sim. Né? A pena daquele rapaz que cometeu o crime vai ser de até 1 ano. A teoria do elo trabalha tão bem essa situação de que uma pessoa que comete crimes de maus tratos, ela faz coisas piores, que posteriormente o mesmo rapaz foi preso por tráfico de drogas. Então, a gente tem essa associação. Uma pessoa que maltrata um animal, que é indefeso, no caso do cavalo, que simplesmente parou porque estava exausto e não foi compreendido, essa pessoa, ali é o mínimo para ela, e ela vai fazer pior se não for punida, se não for ressocializada também. A gente tem que falar da punição, mas tem que falar da ressocialização. Porque no interior é tão comum que as pessoas maltratem cavalos, jumentos, éguas. A gente teve um caso, inclusive, que viralizou hoje, né, de um cavalo que foi morto de forma brutal pelo proprietário. E a gente tem essa questão, por que no interior acontece isso? Por que na cidade as pessoas continuam abandonando os animais, abandonando, assim, a Deus dará mesmo, né? O que leva 5 adolescentes a torturarem um animal? Quando a gente para pensar, a gente também tem que ver que não é só a punição, a gente tem que educar, a gente tem que levar para as escolas que os animais são seres sencientes. O Código de Processo Civil, ele tratava os animais como coisas, literalmente coisas. Quando a gente teve uma mudança no processo civil, no Código de Processo Civil, a gente já passa a tratar os animais como seres que possuem direitos também. Então, são evoluções que são mínimas, mas que quando somadas a gente tem um pouco de esperança de que a realidade mude. Olha, a gente tem essa esperança sim, Maitê, e eu quero te agradecer muito por vir aqui hoje, sanar as nossas dúvidas, mas também abrir um olhar de esperança, porque sim, os animais têm leis que os protegem, a justiça, mesmo com sua morosidade, vem se esforçando para aplicar as penas justas. Muito obrigada, Maitê, por estar conosco. Espero tê-la aqui novamente em breve. Obrigada. Eu queria só falar com o público de casa a questão das denúncias. A gente também não pode só reclamar e postar no Instagram achando que aquilo basta. Quando você visualizar um animal sofrendo maus tratos, que você se muna de provas, que você grave aquela ação, que você consiga comprovar que aquele animal foi vítima e quem cometeu o crime, e que você faça a denúncia também. Porque a partir do momento que nós informamos ao poder público o que está acontecendo, a gente pode solicitar que as penas sejam mais graves para essas pessoas, que a polícia comece a agir de ofício e prenda os agressores em flagrante, que o Ministério Público possa ter provas para poder trabalhar na condenação. Então, é muito importante que a gente vá para a internet, que a gente fale, mas também é importante que nós, como cidadãos, façamos os nossos
trabalhos, né, individuais. Se eu vi uma situação que eu posso interferir, que eu posso paralisar aquilo que está acontecendo, eu interfiro. Se eu vejo uma situação que eu não posso interferir, mas que eu consiga pelo menos juntar provas para fazer a denúncia. Porque só a denúncia consegue punir aquela pessoa que cometeu o crime de maus tratos. Perfeita colocação, Maitê. Você é incrível, uma incrível profissional, uma incrível mulher também. Carla, é desse tipo de empatia que a gente precisa hoje em dia, hein? Consigo imaginar o porquê que a pessoa vai atingir, maltratar um animal que sequer tem como se defender, como falar, como pedir, como dizer que está com fome. Enfim, intolerância é o que mais a gente vê nos dias de hoje, mas você pode sim denunciar. E com essa entrevista que a gente fez, a gente deixou aí, inclusive, algumas dicas aí